Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre intercâmbio para os 40 mais. Então você que já passou dos seus 40, tem interesse em fazer um intercâmbio de estudos, já projetando numa possível imigração, um visto de trabalho. Nós vamos abordar aqui os países de língua inglesa que possibilitam isso. Vamos falar um pouquinho sobre a parte burocrática e principalmente a parte cultural de aceitação desse público independente do tipo de profissão. Essa é a nossa última semana do Free Daily Mentor. Então, para quem não sabe, nós estamos fazendo uma live diária aqui no nosso canal às 19 horas, horário de Brasília, respondendo dúvidas sobre intercâmbio. Então, eu fico disponível ali durante 40 minutos, uma hora, respondendo as dúvidas não só dos inscritos, mas dos novos espectadores que estão conhecendo o canal agora, tá? Então, já deixo aqui no izinho para vocês acompanharem e na tela final o link para nossa live e você não perder, porque tem bastante informação importante para quem tem um projeto de morar fora do Brasil, tá bem? Então vamos lá, então respondendo aqui a primeira dúvida, o Lauro César pergunta o seguinte: como são as oportunidades de trabalho para os 40 a mais? Nessa idade compensa arriscar esse tipo de intercâmbio, inglês mais trabalho? Então vamos lá, Lauro, esse é um tipo de dúvida muito interessante porque assim, vamos considerar que de países de língua inglesa, Irlanda, Malta, Nova Zelândia e Austrália são os 4 países que permitem você trabalhar enquanto está estudando idioma. Tá? Dentro desses 4 países, apenas a Austrália vai te limitar a fazer o visto de estudos, né? O visto de estudos agora ele é permitido até os 35 anos de idade, ou pelo menos o visto que te permite trabalhar. E o visto de trabalho na Austrália, o limite de idade é 45 anos. Já na Nova Zelândia, você não tem esse limite de idade para poder estudar. Entretanto, quanto mais avançada a idade, mais criteriosa se torna a imigração na hora de aprovar o seu visto. Lembrando que Austrália, Nova Zelândia e Malta, você aplica para o visto antes de sair do Brasil. Então, as suas intenções como estudante daquele país, elas têm que ser genuínas. Se eles perceberem que você tem um projeto além dos estudos, é bom que você tenha um bom plano, uma boa justificativa de o porquê você quer fazer o curso de inglês e se você tem intenções de morar naquele país. E, claro, apresentar um bom projeto de projeção de carreira ali, para ele entender que você realmente é um bom candidato para somar para aquele país. Então, assim, Nova Zelândia e Malta seriam opções que daria para você tentar, mas tem essa restrição da idade que pesa um pouquinho na hora da aprovação do visto. Irlanda é um país que não tem essa burocracia, porque você não precisa do visto para entrar na Irlanda. Você apenas apresenta a documentação da escola, né? Então o seu objetivo são os estudos. A imigração ela faz um carimbo de autorização de entrada. Essa autorização dura até 90 dias, o qual você aplica para o seu visto de dentro do país. Esse visto não tem negativa, tá? Então é só você ter a documentação da escola, isso a gente ensina tudo certinho para os nossos alunos. Seguro médico que é obrigatório, o exame de proficiência tem que estar registrado, acomodação provisória, tudo certinho. Você aplica para o seu visto junto à imigração local e aí você tem o seu cartão de residência como estudante, tá? Então, Irlanda seria o país assim mais simples para você conseguir estudar a partir dos 40 anos, né? 50 anos também, a gente já teve bastante aluno, já vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, aí ele pergunta assim, nessa idade, compensa arriscar esse tipo de intercâmbio em inglês mais trabalho? Isso depende muito do que você quer no final. Vamos resumir esse projeto a 2 objetivos. Ou você quer ir para a Irlanda, aprender o inglês para ter uma realização pessoal, para poder fazer viagens, conhecer pessoas de outros países, outras culturas e voltar para o Brasil, pelo menos com o valor que você investiu, né? Você conseguir fazer esse valor na Irlanda? Sim, é totalmente possível. Ou B, né? Você pensa em já tem mais de 40 anos, pensa em sair do Brasil, buscar por uma oportunidade, um visto de trabalho, depois uma possível residência permanente e o seu passaporte europeu. O que a gente indica aqui é sempre o seguinte, o intercâmbio ele é uma excelente porta de entrada porque ele vai te dar o alicerce básico mais importante de tudo nesse projeto, que é o idioma. Tá? Você pode ser o melhor profissional das áreas que estão críticas. Existe uma lista de profissões que estão precisando de mão de obra internacional. E existem 2 categorias, como Critical Skills e o General Employment, como na Nova Zelândia existe também a Green List, né? E são dezenas e mais dezenas de profissões, desde profissões acadêmicas, né? De professores, enfermeiros, médicos, engenheiros, até profissões mais técnicas, como operadores de máquina, eletricistas, carpinteiros, encanadores, e dezenas de outras profissões, tá? Você pode ser um excelente profissional de uma dessas profissões, de uma dessas 2 categorias, mas precisa do inglês. Então o intercâmbio ele te proporciona isso, porque ele te mantém no país com um visto o qual você pode residir e trabalhar legalmente, pagando os impostos, tudo certinho, pagando suas contas, juntando parte desse valor, caso você não tenha nenhuma dessas profissões, nenhuma experiência de uma dessas profissões listadas, para que você consiga ao menos se qualificar
em uma dessas profissões posteriormente após conseguir aprender o inglês. Então, assim, independente da idade, sim, é possível, tá? E o mais importante de tudo, nós vivemos, né, nós fomos criados em um país que é muito comum a gente ver as pessoas sendo desvalorizadas por conta da sua idade, por conta da sua opção sexual, por conta da sua religião e por aí vai, né? Então, o Brasil, na minha opinião, é um país mais preconceituoso do que a Irlanda em si. Eu posso falar isso porque eu morei 7 anos na Irlanda, morei no Brasil também, sou brasileiro, né? E não só isso, né, gente? A gente já trabalha com intercâmbio, já tem 12 anos, já são mais de 5 mil estudantes matriculados só para a Irlanda, o qual tiveram experiências incríveis, né? Durante todo esse período, a gente teve um relacionamento com muitos dos estudantes, que a gente teve amizade, a gente conversava, eles nos contavam as novidades. Também teve muita história de pessoas que, né, não conseguiram, não deu certo. Né? Nem tudo são assim do jeito que a gente planeja, né? Muitas vezes não foi nem por falta de oportunidades, às vezes foi por uma questão de adaptação mesmo, pela questão do clima, questão cultural, às vezes a saudade do Brasil, entendeu? Porque realmente mudar de país é bem desafiador culturalmente, né? A gente às vezes acha que o fato de você ter um melhor poder de compra, maior segurança, isso vai te trazer muito mais paz, etc. Mas no fundo a pessoa ela pode se sentir emocionalmente impactada por conta do clima, né? Que é um pouco mais chuvoso, chove mais cinza, frio, né? Tem toda aquela questão de sentir saudade da própria cultura, etc. Tem muitas pessoas que não se adaptam. Mas, sabendo disso, entenda que existe um preconceito na Irlanda. Sim, existe preconceito em qualquer lugar do mundo. Irlanda é um país preconceituoso? Não. Na minha opinião, Irlanda está longe de ser um país preconceituoso. Já morei em Portugal, eu sei o que é um país preconceituoso. Minha esposa trabalhou num caixa de supermercado durante 3 anos e em 3 anos ela não teve nenhum relato, assim, nenhuma manifestação, você é imigrante, volta para sua terra, etc. Enquanto em Portugal, que nós ficamos alguns meses, ela perdeu as contas de quantas vezes ela ouviu isso, entendeu? Então, assim, se você olhar, né, quando você estiver andando na Irlanda, você vai perceber que a propaganda, né, os outdoors, por exemplo, propaganda de roupa, marcas, etc., você vê muitas pessoas negras expostas, né, justamente para trazer essa inclusão social de diferentes raças, diferentes povos, né? E aqui a gente também não pode generalizar, a gente sabe que existe um movimento que, embora seja pequeno, acaba fazendo muito barulho, né? Porque tudo que é negativo espalha muito rápido, né? De uma pequena comunidade anti-imigrante que vive em Dublin. E muitas vezes não é contra o imigrante no geral, mas sim é uma pressão que eles estão fazendo no governo por conta de alguns refugiados que estão entrando no país, estão entrando refugiados com passados criminosos, etc. Então isso tá complicando em alguns aspectos a parte social e de segurança ali da cidade, tá? Mas aqui a gente tá falando de um país num geral, né? Então, principalmente o interior da Irlanda, que é muito bonito, muito tranquilo. Então, por exemplo, eu morei em Galway, né? O nosso escritório ficava ali próximo à região central e embaixo, né, do nosso escritório tinha uma Starbucks que o gerente do estabelecimento, que era uma Starbucks gigantesca, era um transexual todo tatuado tal, e era gerente do lugar. Então, assim, isso mostra que Irlanda, inclusive, foi, se eu não me engano, o primeiro país europeu ou mundial a legalizar o casamento, né, de pessoas da mesma opção sexual. Onde eu trabalhava, por exemplo, tinham muitas pessoas de 40, 50 anos fazendo serviço pesado, né? Eu cheguei a trabalhar num cafezinho durante 1 ano e meio e passaram muitas pessoas ali que já tinham certa idade. O que vai determinar se você vai conseguir oportunidades ou não vai ser as suas habilidades. Então, você com 40, 50 anos, for fazer, por exemplo, você tem um inglês muito básico ainda, né? Tem essa limitação da comunicação, vai pegar trabalhos de entrada, serviços ali ligados ao turismo, em restaurantes, cafés, bares, hotéis, etc. São serviços manuais, são serviços cansativos fisicamente. Então, assim, se você estiver fisicamente disposto a exercer essa função, não tiver nenhuma limitação física, um problema na coluna, um problema no joelho, para quem está te contratando, é o que interessa, que você desempenhe a função e não tenha nenhum problema físico ali. É basicamente isso, tá? Eles não vão olhar pro seu cabelo grisalho, enfim, pra sua idade. Eles querem saber se realmente você é bom. Basicamente é isso. E outra pessoa também deixou uma dúvida parecida, o Bernardo Nunes. E pra galera com 40 anos, ainda dá tempo? Com essa idade, fica mais difícil conseguir o visto? Então, como eu já expliquei, né, dependendo do país, sim, vai ficar mais difícil, né? E se ainda dá tempo, gente, aí é como eu falei, depende muito de cada um. Eu super vou recomendar que vocês entrem no nosso canal e deem uma navegada aqui, ó, nessa playlist aqui, podcast, ó, tá? Aqui você vai ter os relatos dos nossos intercambistas. Aqui tem uma listinha, pra você ficar mais atualizar. Mas basicamente, ó, nós temos aqui a Gisele, ó, que fez o intercâmbio dela com 65 anos, fez os 8 meses, conseguiu trabalhar tudo certinho. Vamos ver quem mais?
Aurélia, ó. A Aurélia foi para Galway, também com 56 anos, chegou a fazer 70 horas por semana nas férias dela. Diz que assim, ela não estava dando conta de fazer 70 horas e passou trabalho para os nossos alunos também. Deixa eu ver quem mais, assim, tinha mais ou menos uma idade. O Ricardo, por exemplo. O Ricardo foi para Waterford, chegou a ter 4 empregos na época, quando ainda tinha, né, escola para intercâmbio em Waterford, né? Então, super recomendo você dar uma olhada no relato desses alunos, porque eu acredito que vai te dar uma clareza. Tem também a Silvana, né? Também, ó, ela até montou um perfil no Instagram, Intercâmbio 50 anos, né? Ela foi para Waterford também, tá lá até hoje, na verdade, né? São histórias e experiências que, de repente, pode te trazer ali uma motivação e te incentivar aí a buscar, a você ir atrás dos seus sonhos, tá? Em relação ao visto, né? Como eu falei, visto de estudo, Austrália e Nova Zelândia é um pouquinho mais, a imigração fica um pouquinho mais criteriosa, Irlanda não tem esse risco, tá? Agora, visto de trabalho, depende muito da sua profissão, né? Se a sua profissão, ela está incluída nessa lista de demanda por profissões, né, que estão elegíveis ao visto de trabalho, se você tem uma boa experiência nessa área que vai somar para o mercado, 40, 45 anos, você ainda tem mais de 10 anos, mais de 15 anos, de contribuição até a aposentadoria aí, tem muito chão. Então, para o empregador, né, mais do que tempos que ele espera que você fique naquela empresa, entende? Então, para você conseguir um visto dentro dessas profissões é totalmente possível, tá? Isso não vai fazer, você vai estar pau a pau ali com o pessoal de 20, 30 anos, pode ter certeza, tá? Principalmente por se tratar de uma pessoa com mais experiência. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em trazer aqui no próximo Enjoy Responde. Não se esqueçam, hoje live às 7 horas da noite então, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!